Severim. Que o Eterno abençoe a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vou estar nesse momento aí, aproveitando aqui a oportunidade. Nós vamos estar trazendo aí vamos dizer assim, uma introdução básica sobre bibliologia. Tá? Nós não vamos abordar todos os pontos, mas apenas os principais. E assim, nós vamos trazer informação sobre a composição do texto bíblico, tá? É o que muitas pessoas às vezes não conhecem, tá? Trazer algumas informações básicas, como eu disse. A gente está entendendo como chegou a nós o texto sagrado, tá? Quando eu digo sagrado, eu estou falando um conceito que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, né, que foi entrega a Moshe. Nós temos o Tanar, que é o conhecido Antigo Testamento, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateucos, né, os 5 rolos. Quando Moshe ele vai receber a ordem de Deus ali no Monte Sinai, para estar escrevendo esses livros e guardando-os na Aron HaKodesh, na Arca da Aliança, ou na Arca Sagrada, tá? Ali muitas pessoas têm o conceito de que Deus ele entregou para Moshe foi apenas os 10 mandamentos, tá? Não, Deus entregou todos os mandamentos, que é conhecido como Hasset Devarim, as 10 palavras, que nós conhecemos pela tradução como 10 mandamentos, né? Então o Senhor ele vai entregar isso para Moshe ali no monte, mas ele também vai dizer a Moisés que escreva tudo no livro. Tudo o quê? Tudo o quê? Toda a Torá, tá? Gente, Torá significa instrução, ensino, o que foi traduzido como lei, tá? Para o português. Então, toda vez que você lê lei na Bíblia, ela está falando da Torá, ela está falando dos ensinos, dos preceitos, tá? Então, Moshe, ele vai trazer toda a história. Você nunca se perguntou como que Moshe pode escrever sobre o livro do Gênesis até o livro do Êxodo, se ele vai contar a história da infância dele, como é que ele vai contar a história da própria infância, do próprio nascimento, ou dos pais, a história dos patriarcas. Você nunca se perguntou como é que aí alguém espiritual diz assim, Deus revelou para ele. E nada de Deus revelou para ele. Mas não é a palavra inspirada de Deus. Mas o que Moshe vai trazer, vai escrever, não é coisa revelada. É a tradição oral. Vai ser por tradição oral, que lá no Gênesis vai ser chamado de Todote, ou Toledote, né? Que são de as gerações. Ou seja, Adão vai contar a história para Sete para os seus descendentes, e aí sucessivamente até chegar em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moshe. Tudo contado por boca, pela tradição oral. E aí quando chegar no Monte Sinai, que Deus dê a ordem para Moshe entregar a ele o Hasset Devarim, as 10 palavras. Então Deus vai mandar ele escrever e guardar os livros. E ali vai ter os preceitos, as mitvot, que vem de mitvá, que é mandamento, preceito, juntamente com a história do Pentateuco, da Torá. Então é isso. Então aí ele vai escrever o que ele ouviu seus pais, né? Então, e assim acontece com todo o texto sagrado, até que ele seja escrito, né? Aí o Novo Testamento, você tem um Novo Testamento dentro da mesma dinâmica. Quando você vai para a Bessorá de Matai, a Bessorá de Marcou, a Bessorá de Yohanan, a Bessorá de Lucá,
a Bessorá, né, de Ducal, ou seja, os evangelhos, as Bessorot, os evangelhos, também acontece o mesmo processo. Não tem um escriba andando atrás de Jesus, escrevendo, ó, Jesus curou o cego aqui em Jericó, Jesus transformou água em vinho. Não tem uma pessoa andando atrás de Jesus escrevendo. Os discípulos, que são testemunhas oculares daquilo que está acontecendo, eles vão depois escrever. Então eles vão escrever. Você vê que o Lucas, ele é um pesquisador. Ele vai escrever o evangelho que leva o seu nome, vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é Rachel Rachilim, o Ato dos Apóstolos, e ele vai dizer, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que foram ditas, acerca de Jesus e tal, tal, tal. Então ele fez um tratado, quer dizer, ele fez uma pesquisa, ele perguntou para alguém, ele pesquisou, ele teve informação de Shaul, de Paulo, e aí ele vai escrever. Tá? Os evangelhos eles não são escritos a partir do momento que Yeshua nasce. Depois que Yeshua ressuscita, é assunto aos céus, os discípulos, né, começam então já a se organizar no conceito sinagogal deles, lá da congregação, e aí eles vão então passar a escrever. Tanto é que a gente vê o livro de Marcos. Marcos não era seguidor, discípulo de Jesus. Marcos, ele era, segundo a tradição, sobrinho de Queifa, de Pedro. Quem vai passar informação para Marcos é Pedro. Você não tem um evangelho escrito evangelho segundo escreveu Queifa, segundo escreveu Pedro. Você não tem. Mas quem vai escrever o que Pedro dá informação é Marcos. Isso é história, gente. Isso é história. Então foi tudo por tradição oral. Aí depois é escrito, para não se perder. E isso aconteceu com todos os textos, tá? Da Bíblia Sagrada. Então só este resumo de informativo aí, para você se situar, tá? Então nós vamos estar nesse momento, então nós vamos estar então dando continuidade aí. Então eu vou tentar ser breve o possível aqui, tá? Para trazer as informações. Então eu dei essa pequena introdução para você entender como é que Moshe vai receber as informações, tá? E como os evangelhos também surgirão. E depois será escrito, a partir ali dos meados do primeiro século, do segundo século. Então isso vai ser escrito pelos escribas, tá? E aí toda a história vai ser colocada no material. Então nós vamos abordar aqui alguns materiais, né? Hoje a nossa tecnologia está bastante avançada, mas a gente tinha uma tecnologia de ponta na época, né? Então que os materiais que eram utilizados, por mais que sejam materiais arcaicos, eram tecnologia de ponta daquela época, gente. Então a gente tem que entender isso também, entendeu? A gente tem que estar ciente disso. Que por mais que os materiais, por exemplo, tem pessoas que hoje em dia você ficam tipo assim, escandalizados quando você dentro da igreja você abre o seu celular e você abre a Bíblia no celular. A pessoa fala, mas não, a Bíblia tem que ser no papel. Mas quem falou para você que a Bíblia foi escrita no papel? Quem te falou? Não foi escrita no papel. Em primeira linha, ela não foi composta, a composição não foi no papel. Então, nós vamos mostrar aqui os materiais onde os primeiros textos foram escritos e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, os livros antigos, né? Então, nós temos aqui isso aqui já é um pergaminho, tá? Isso aqui é um pergaminho. A gente vai ver como é que isso acontecia, tá? Então nós temos aqui, ó, o formato dos livros, ó. Primeiro foi na pedra, peças de cerâmica, rolos feitos de papiro, pergaminho, depois os códices. O códice já é, gente, a composição do livro, tá?
Então os materiais eram feitos separadamente. Por exemplo, vamos supor, se na época aqui que Moshe, na época de Moshe não tinha pergaminho, não era usado pergaminho. Qual o material que se usava na época de Moshe, que foi escrito em primeira mão? Foi escrito na pedra, no papiro, né? O códice vai surgir depois, a reunião nos livros, onde vai ser compactado, vai começar nos códices, a compactação dos livros começará através dos códices. Ah, mas aqui você não tem os rolos, gente, eram separados, então cada livro era, como aqui na primeira página você viu um rolo, aquilo é um rolo de papiro. Então, mas ali era um livro só. Então não era composto, compactado como o livro que nós temos hoje. O livro que nós temos hoje, assim, no formato que ele se encontra, ele tem o formato de como se começou os códices, que as folhas eram furadas e aí era amarrado com a fita de couro, tá? Então os escribas vão passar a usar essa técnica avançadíssima da época, né? Por mais que para nós seja arcaico, mas para eles era tecnologia de ponta. Então é isso, tá? Então aqui são os primeiros passos da escrita da época. Nós vamos ver aqui mais à frente. Então, aí nós temos aqui o Raceto Devarim, as 10 palavras, né? Então, entre mandamentos negativos e positivos. Você pode ver que quando Yeshua fala assim, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Destes mandamentos depende toda a lei. Aí alguém diz que Jesus resumiu os 10 mandamentos. Não, ele não resumiu. Por quê? Porque os 10 mandamentos, gente, eles são divididos entre mandamentos negativos e positivos. São mandamentos que os negativos são aqueles mandamentos que você fará para com o seu próximo. E os outros são para com Deus. Os para com Deus são amar a Deus acima de todas as coisas, não fará imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o dia de Shabat e por aí vai. Os mandamentos concernentes ao não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, mulher do teu próximo, nem alguma coisa do teu próximo. Então, os mandamentos negativos relacionados do homem para com o homem. Os mandamentos positivos são relacionados aos mandamentos do homem para com Deus. Então, quando Jesus fala desses dois, Jesus não estava resumindo, ele estava explicando. É um conceito hermenêutico, que é conhecido como halahá, de explicar a Torá, de explicar a palavra dos profetas numa profundidade. Então Yeshua, ele não resumiu, ele apenas estava usando uma expressão haláquica de como se observar o Raceto Devarim, as 10 palavras, tá? Então, pedra, peça de cerâmica, rolos feitos de papiro, pergaminho e códice, tá? Então nós vamos ver à frente como que era essa dinâmica, como funcionava toda essa estrutura, tá? Espera que meu computador está um pouco pesado, não vai demorar carregar as páginas aqui. Então, ó, textos da Bíblia foram escritos em diversos materiais, pequenas placas de argilas em pergaminhos. Então nós temos, né, começou assim nesse formato assim, então eles iam lá, pegavam, eu ia lá no pântano, né, pegava, hoje a gente chama de brejo, mas é conhecido como pântano, vai lá no brejo, pegava aquela folha a gente conhece como taboa, aí eles batem aquele material, fiam ele, tecem ele e vão entrelaçando para formar, né, uma folha. Quando formava uma folha, eles colocavam uma pedra em cima e deixava para secar. Aí quando eles secavam, estava pronto uma folha de papiro para fazer um texto, tá? Então, era assim mais ou menos que vinha essa estrutura. Então, ó, cilindro de Ciro. Então, isso aqui é uma escrita, gente. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um livro, é um conto. Então, o cilindro de Ciro, aqui, ó, o cilindro de Ciro é um artefato cilíndrico de barro que registra o decreto de Ciro autorizando o retorno dos judeus. Encontra-se exposto no Museu Britânico em Londres.
Então, quando a gente vê lá que Ciro vai escrever, a gente já pensa que ele escreveu num papel, a gente pensa que ele escreveu num papiro, num pergaminho, mas na verdade, o primeiro texto que foi escrito, olha para você ver, num pedaço de pedra. Cilindro define o formato, mas isso aqui era uma espécie de uma pedra. A gente chama aqui hoje em dia como se fosse um molego, né? Já conhece quem já mexeu muito em escavação de terreno, limpar terreno, se depara com aquele terreno que tem molego, né? Aquela pedra que dá em placa, mais ou menos nesse sentido, tá? Aqui em Ouro Preto que você usa muito aqui é conhecido como pedra sabão, tá? Conhecido como pedra sabão. Então esse tipo de material aqui, ó. Então aqui tem uma escrita. Claro que aqui é escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme aqui, se não para mesmo, parece que está escrito com os caracteres acadianos, tá? Que é a escrita antiga. Tá? Então, assim, pelo formato que eu vejo aqui, as fissuras, parece ser o acadiano ou o hebraico arcaico, mas está mais para o acadiano. Tá? Então aqui, ó, então é o cilindro. Então que foi escrito, olha para você ver o tempo que distante que estava no período de Ciro, de tecnologia, e ainda precisou utilizar a pedra. Então é o decreto que ele vai escrever, que você vai ler lá no livro do profeta Isaías, né? A carta que ele vai dar para, o decreto que ele vai dar para, se não me falha a memória, para o Zerubabel, né? O Zerubabel, ele vai vai ser nesse tipo de material, tá? Então você lê no papel aí nós temos aqui, né, um pedacinho de papiro aqui, ó. Aí depois que vai lá, isso aqui já é então quando lá em Qumran, quando se encontrou nas minas de Qumran, ali no deserto, encontraram-se vários materiais, vários livros já em pergaminhos, codes, papiros, guardados ali, tá? Então esse aqui, ó, esse aqui é um pedacinho de papiro, tá vendo? Então é através desses pedacinhos de papiro aqui, ó, que a Bíblia vai ser composta. Então são muitos, aí que acontece? Aí aqui nós temos essa história que tá registrando aqui também. É uma escrita egípcia, tá? É uma escrita egípcia, um hieroglifo egípcio. Aqui, ó, escrito na pedra, né? Aqui nós já temos aqui, ó, também uma escrita anubiana, né? Um pedaço de madeira, era uma espécie de, tá vendo a escrita que tá no grego? Aqui nós temos um pedacinho de pedra, um ostraco, né? O ostraco seria como se fosse um pedaço de uma ostra do mar, marinha, uma ostra marinha, conhecido como ostracos, né? Também utilizado para a escrita da época. E aqui o papiro P52. Esse P52 aqui, ó, ele contém um pedaço do livro de João, capítulo 18, tá? Ó, João capítulo 18, verso 31. Ó, do ano 125, aproximadamente, conhecido como P52. É do ano aqui, ó, do ano 125, já nos meados do primeiro século. E o material do aramaico, ele data de antes da metade do primeiro século. Ou seja, ele é bem antes, ele vai dar ali de 87, 88, por aí. Menos que 90, tá? Depois de Yeshua, tá, gente? Aqui já é um códice. Então daqui, ó, passou pela pedra, passou pela madeira, né? Passou pelo papiro, passou pelo pergaminho, que é o pedaço de couro, né? Couro de animal. Depois que o papiro vai se tornar caro, você lembra lá na carta do Apocalipse quando fala de Pérgamo? Pérgamo vem da palavra pergaminho, por quê? Porque lá em Pérgamo tinha uma biblioteca avançadíssima, só que naquela época o imperador não queria mais liberar o papiro, que o material ficou muito caro. Então, para eles que pudessem produzir os seus materiais para escrever lá em Pérgamo, então eles desenvolveram essa tecnologia de usar a pele do animal,
a pele de uma cabra, de uma novilha. Então eles usavam principalmente os animais tenros, por exemplo, um animal que ele nascia, né, dava a sua cria, mas aquela cria não sobrevivia, morria. Então o que eles faziam? Eles pegavam o couro daquele animal, esticava ele, raspava, esticava, punha para secar, e por isso que o nome da cidade de Pérgamo, ela tem a ver com isso, porque lá foi desenvolvido o pergaminho, tá? Essa história. Aí o que vai acontecer aí? Você tem aqui, ó, é, é, então você tem um texto aqui nesse pergaminho aqui, ó, 1573. Então, aí depois, né, vai vir o Códice, né? Esse aqui é um Códice Vaticanus, né, de 350 da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, tá? Então aqui, ó, o que eles fazem? Aqui nesse período aqui, quando já começou a ficar, tinha que carregar muito volume, você carregava muito pergaminho, muito rolo, o que acontecia? O que os estudiosos da época fizeram? Não, vamos compactar tudo, ficar carregando esse monte de rolo, vamos compactar num material só. E o que fizeram isso aqui, ó. Aí pegaram as folhas, furaram as folhas e costuraram com tira de couro. E aí fez esse formato aqui. Depois daqui, é daqui que foi elaborado o que nós temos hoje, a compostura, a compostura que nós temos dos livros de hoje, ela foi copiada dos códices. Códice, gente, não é um material específico. Códice é o formato do livro, não é o que está escrito. O que está escrito vai levar o nome, por exemplo, é Códice Vaticano. O Códice Vaticano é um livro que contém um texto hebraico ou grego, tá? Aí tanto faz. Então aí os materiais são esses aqui, ó. Tem gente que acha que Deus chegou e deu a Bíblia do jeito que está aqui, ó. A palavra de Deus, aí, né, toda a palavra de aí a pessoa quando lê a palavra, quando lê lá escrito palavra de Deus na Bíblia, ele imagina como se fosse isso aqui já, desse jeito, mas não. Foi vindo assim, ó, pedaço por pedaço, parte por parte, até se guardar tudo, que é o que o Moshe fez, depois compactou-se e aí chegou nesse formato e nesse formato atual. Então toda uma história, toda uma compostura, todo um relacionamento, uma relação, todo um processo de formação, de formatação, de escrita, né? Então para chegar-se ao que nós temos hoje, né? Então nós temos aí, ó, aqui um pedaço de papiro já em rolo, né? O tipo de livro mais comum era o rolo em uma folha grande que podia ser enrolada. Os rolos antigos eram guardados em segurança em potes de barro. Então lá em Qumran foi achado isso aqui, ó, esses rolos de papiro enfiados dentro desses potes de barro, né? Segundo diz a história, né? Segundo diz a história, um pastor beduíno, ele perdeu uma ovelha sua, ele foi procurar esse animal dele ali no deserto, e aí ele ouviu um barulho de uma pedra, né? Quando ele, não sei se pisou, escorregou, sei lá, numa cavou, jogou, não lembro direito. São vários os estudiosos divergem como que foi, mas é fato que ele é histórico, que ele encontrou, tanto é que nós temos a Bíblia. E aí ele ouviu que aquela pedra caiu sobre algum elemento. Então ele entrou dentro da caverna e ele descobriu lá vários jarros, né, de barro, ou potes, como queira, com materiais dentro. E para ele achava que não tinha valor nenhum. Ele vendeu aquilo no mercado a preço, vamos dizer assim, de banana, muito barato. Mas os pesquisadores descobriram que aquele material era um material valioso. E daí vão encontrar os livros da Bíblia, que foram guardados pela comunidade de Qumran. Alguns acadêmicos acreditam que esses qumranitas seriam descendentes dos essênios, tá? Os essênios eram uma classe estudiosa, uma classe religiosa do período de Yeshua, do período de Jesus. Só que como Israel, Jerusalém estava helenizada pelos gregos, a forma de santidade que eles tinham para com a postura espiritual, a comunhão com Deus e com a palavra, eles levavam tão radicalmente
que para não se contaminarem com a cultura grega, para não correr o risco deles se contaminarem com a cultura grega, porque muitos estavam acontecendo isso, muitas pessoas estavam se contaminando com a cultura grega, o povo de Israel estava contaminando com a cultura grega, aderindo até mesmo aos conceitos filosóficos, aos conceitos religiosos do paganismo, vamos dizer assim, do politeísmo. O que os essênios fizeram? Eles foram para o deserto, então eles se tornaram uma comunidade do deserto, tá? E aí quando você vê o texto falando lá em Mateus que Yohanan Ramatibir, João Batista, ele se apresenta no deserto da Judéia, batizando no Rio Jordão, e aí vai dizer que ele estava vestido de couro, né, vestido de pele de camelo, e comia mel silvestre. Era uma comida típica dos essênios, dos moradores do deserto. Por isso que ele apareceu no deserto. Você vê que quando João Batista nasce, a história dele desaparece. Então conta só sobre o seu nascimento. Depois, ele já crescido, ele aparece pregando no deserto da Judéia, dizendo que ele é aquilo que disse o profeta Yeshayahu. Eu sou a voz que clama no deserto, né? Então é isso. Então e alguns estudiosos, né, e até a tradição entende assim, que João Batista ele é discípulo da escola dos essênios, por isso que ele parece no deserto, porque o modo de vestir era o mesmo, o modo de alimento do deserto era o mesmo, entendeu? Então ele tinha toda uma compostura, o comportamento de Yohanan, de João, era o mesmo dos essênios, tá? Então é isso. Vamos lá. Isso aqui, ó, o santuário do livro, né, ó, Teshirene of Book, né, Ricol Hassofer, ou seja, a grande biblioteca, né, Ricol Hassofer, a grande biblioteca, o santuário do livro. Então aqui está, ó, o museu foi construído no formato de um vaso. Para quê? Para fazer memória aos materiais. Então, tá vendo que ele é irrigado? Tá vendo que aqui é uma cúpula e tem uma irrigação aqui em todos os lados? Para quê? Para manter a temperatura ideal para a preservação dos materiais aqui dentro deste museu, tá? Então, ó, o vaso, a temperatura é controlada com água, não há ar-condicionado, ele reproduz o mesmo ambiente que conservou os rolos do Mar Morto, conhecido como os rolos de Qumran. Então lá dentro é assim, a cúpula. Então aqui você tem estudiosos, tá? Aqui você está vendo que aqui tem estudiosos, eles estão olhando os materiais, no caso os pergaminhos, colas, papiros, que já estavam, que foram encontrados, né, no Mar Morto. Então o papiro, ó, papiro, planta aquática que cresce junto aos rios, lagos e banhados do Oriente. Sua entrecasca servia para escrita. As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas às outras até formar um rolo de qualquer extensão. Então aqui era o processo, né, o processo da colheita, né? Aí esse aqui é todo o processo. Então era o junco era retirado nos pântanos, o artesão cortava o caule do junco e em tiras. Então aqui o processo, as tiras eram batidas com força e rapidamente até formar uma folha. Então esse aqui era o processo. Depois as folhas eram coladas umas às outras, formando os rolos de papiro. Então, quando você fala de papiro, não está falando papiro somente da escritura hebraica, da escritura grega, não. Os papiros eram materiais usados para a composição de qualquer livro. Por exemplo, um livro que atesta, né, alguns estudiosos dizem que os textos bíblicos não são verdadeiros, né? Alguns acadêmicos críticos da crítica textual. Só que tem uma coisa. Um material que prova a relação histórica e verídica dos textos bíblicos é um material que não tem nada a ver com o texto bíblico, que são as escritas de Homero.
tá? Homero, ele é um aedo. O que é um aedo? É um contador de história. Aí você procura Ilíada de Homero. Então a Ilíada de Homero, ele vai compor vários livros na época dos gregos, se não me falha a memória, no terceiro, quarto século antes de Yeshua, antes de Cristo. Ele vai então escrever alguns contos, alguns mitos, a cosmogonia grega. Então ele vai escrever em papiro e em grego, tá? E quando os estudiosos acharam esses materiais de Homero, os materiais de Homero, eles dão atestação à veracidade dos textos bíblicos. E olha para você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas só o fato de dar uma credibilidade para os materiais de Homero, para a escrita de Homero, então passou-se a ter credibilidade nos textos bíblicos. Por quê? Porque o material de composição era o mesmo, tá? Isso é histórico. Então aqui o processo novamente, né? Casca removida, então você já viu todo o processo. E aqui você está vendo uma escrita egípcia. Isso aqui é uma escrita egípcia, tá? Sendo feita num papiro. Então todo o processo. Mencionado na Bíblia em Êxodo 2:3, Jó 8:11, Isaías 18:2. Algumas versões da Bíblia o chamam de junco. A palavra papel é derivada do papiro. Seu uso é de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Não papel, gente. Papiro. Nós estamos falando do papiro. Então, Êxodo 2:3, quando já não podiam mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco. O junco é o mesmo papiro. E o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aí a gente conjectura que Moisés foi colocado dentro do rio Nilo. Ele não foi colocado no rio Nilo, gente, porque naquela época o rio Nilo era cheio de crocodilos. Então não é isso aqui, o cesto estava no meio do rio, é isso aqui, estava entre os juncos. Então o rio Nilo era cheio de crocodilos. Esta área é uma área vigiada, reservada pelo faraó do Egito, para que as suas mulheres pudessem se banhar sem correr risco de perder a vida pelo ataque dos crocodilos, tá? Que eram animais de pântanos. Então a gente conjectura que Moisés, que Miriam colocou Moshe no cesto, colocou no rio Nilo. Aí tem até um desenho, né, que mostra ele descendo as ribanceiras, os crocodilos tentando pegar. Nada disso, foi colocado entre os juncos. Então não tem nada de que Moisés, a arca de Moisés desceu o rio abaixo. Não tem nada disso. Ela foi colocada entre os juncos. Por quê? Porque ela sabia, Miriam sabia, que as mulheres se banhavam ali. E no Egito muitas mulheres tinham esse problema também da esterilidade. Então algumas tinham tanto desejo em ter um filho, não importasse a forma como. Miriam, tendo conhecimento desta informação, o que ela fez? Não, vou colocar onde as mulheres se banham. Quem sabe, pensando ela, alguma mulher pode encontrar o menino e fazer dele seu filho. E o fato foi que isso ocorreu. E aí a filha de Faraó encontrou com as suas donzelas o menino entre os juncos. É isso que a Bíblia diz. E o fato é esse. Então não tem nada de descer ribanceira rio abaixo. Entendeu? Então aqui é o papiro. Tá aí no papiro. Aqui papiro também, tá? Uma piscina feita aqui próximo ao leito de um rio, né? Então foi feito aqui todo um trabalho aqui arquitetônico aqui, né? Aqui o papiro já escrito, né? Na escrita cuneiforme. Tá vendo aqui escrito aqui não é forma? Aqui está no grego, tá? No papiro grego. 2 Coríntios capítulo 11, verso 33 a capítulo 12, verso 9. Olha aqui para você ver. Era assim que os textos apareceram. Pastor, e cadê o resto? O resto foi sendo encontrado depois. Aí vai vir os estudiosos, vão pegar os textos, vão trabalhar os textos, vão ver qual texto casa com qual. E aí vai surgir os rescriptos, o texto rescripto, o texto receptus, entendeu? Então é daí que vai receber o texto recebido e o texto escrito. Então tem todo um processo, toda uma dinâmica. Aqui você já tem João capítulo 1.
Tá vendo? Aqui já está desgastado o papiro de tanto manuseio, tá? Então ele é um material muito frágil, caro, mas frágil. Agora o pergaminho, eu já expliquei a história de Pérgamo, né? Eu expliquei a história de Pérgamo. Vou voltar aqui. Dei 2 cliques aqui, deixa eu voltar aqui para o interior aqui. Interior. Não formatar meu computador, gente, então fica agarrando. Eu dou clique, a página muda depois. Mas tá bom. Bendito seja o nome do Eterno por isso, né? Vamos lá. Então temos aqui, ó, pergaminho, né? Eu já expliquei a história de Pérgamo. Então aqui é a pedra sabão, né? Seria essa pedra aqui. E aqui um pergaminho, ó, feito com pele de carneiro ou ovelha, submetida a um banho de cal, raspada e polida com pedra pomes. Isso aqui, ó, a gente tem essa pedra até hoje, né? É uma rocha vulcânica de muito baixa densidade. É formada quando gases e lava formam um coloide que, por arrefecimento, solidifica-se sob a forma de uma rocha esponjosa. Então aí era o processo, né, lavada e raspada, colocada para secar, uma ou mais demãos de alvaiate, pigmento branco constituído de carbonato de chumbo. Então nós temos aqui, né, originário da cidade de Pérgamo, onde o processo foi desenvolvido provavelmente no 2º século antes de Cristo. O pergaminho tem durabilidade melhor que o papiro, citado na Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Aqui, gente, ele está falando do pergaminho. Olha aqui, ó, no grego Tom Phailones Ro Apelipon en Troade para Carpo Erromenos Perecaita Biblia Malistatas membranas. Então a palavra pergaminho no grego foi escrita como membrana. Olha de onde que vai surgir a palavra Bíblia. Aí quando você lê os livros, quando ele está dizendo Bíblia, presta atenção, ele está falando de livros e do pergaminho. Agora, qual desses dois é a Bíblia? Bíblia, gente, é um conjunto de livros. A palavra livros do grego significa Bíblia. Membrana significa pergaminho. Quando ele está falando da Bíblia, ele não está usando a palavra Bíblia, ele está usando a palavra pergaminho, porque era o material usado para escrever o texto hebraico, que era a língua que Shaul usava para ler as escrituras antigas. E agora, que livros são esses que ele chama de Bíblia? Aí são livros da tradição judaica, tá? Isso é fato, gente, isso é fato. Então não confunda o texto grego, por isso que é necessário conhecer as línguas, para você saber o que é o que. O que é o que. Então você lê no texto grego a palavra Bíblia aqui, você já acha que está falando da Bíblia do Antigo Testamento. Não. O que está falando do Antigo Testamento é o pergaminho. Livros aqui eram livros da tradição judaica, tá? Eu vou dizendo claro, livros que a gente conhece hoje como alguns apócrifos, que eram usados na tradição judaica, tá ok? Escandaliza não, viu, gente? Isso é fato, é histórico, é comprovado.
Então aí ele coloca a membrana, que são os pergaminhos, que era o texto composto, que era utilizado pelos rabinos, pelos escribas, para escrever o texto bíblico. Códice ou codex, tá? Códice ou codex, mesma coisa, tá, gente? Os códices ou codex, da palavra em latim que significa livro, bloco de madeira, eram os manuscritos gravados em madeira, em geral, do período da Era Antiga Tardia até a Idade Média. Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século 16. Novo Mundo aqui, gente, não pensa em tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, não, tá? O Novo Mundo era conhecido como o mundo da Idade Média, porque para ele é onde a história começou a ter uma mudança radical, tecnologia, escrita, religião, guerras, muitas coisas aconteceram na Idade Média, né? Para entrar ou sair da Idade Escura, que eu chamo da Era Negra. A Idade Média era conhecida como a Idade do Novo Mundo, tá? Então, do século XVI, por aí, tá? Então, usava isso aqui, ó, tá vendo? Um papiro, a capa era de madeira, mas isso aqui é um códice. Tá vendo como é que era escrito? Ó? Não tinha parágrafo, não tinha perícope, separação pericopal, ou seja, aqui começa um texto, aqui termina esse texto, não tinha capítulo, versículo, nada, era um texto corrido. Só que quem lia sabia onde começava um assunto e terminava o outro, onde era a divisão pericopal do texto. Papel, século II, invenção do papel pelos chineses. Em 1450 depois de Cristo, a Era Comum, né? Prelo de tipos móveis pelo alemão Gutenberg. Então aqui foi a criação da imprensa em 1450, né? Vai ser criada a imprensa e aí a composição dos livros vai tomar um rumo bem avançado, ou seja, o que se produzia, mas era através de carimbos, tá? Era um material como se fosse um carimbo, tá? É toda uma dinâmica. Então aqui você tem mais ou menos como era a sala de uma imprensa na época, né, que foi criada. Mas isso ajudou o avanço, essa tecnologia de ponta ajudou o avanço da escrita. Não é só do texto bíblico. Quando está falando da escrita, a gente está falando de um contexto de escrita, de livros. Então, a composição de todos os livros tomaram uma proporção maior, um tempo mais rápido, mais hábil, tá? Aí, vamos para o vocábulo agora, Bíblia. Então aqui, ó, vocábulo Bíblia. Então nós já vimos ali em Timóteo, né? Não é encontrado a palavra aí. Deixa eu melhorar aqui, ó. Melhorar para você entender. Deixa eu preencher tudo aqui de uma vez. Deixa eu preencher tudo de uma vez aqui. Eu fiz separação, mas vou preencher de uma vez, pronto. Ó, não é encontrada a palavra Bíblia. Bíblia no texto em português das Escrituras Sagradas, mas encontra-se no texto original em grego. É o que nós mostramos, né? Então nós temos aqui, 2 Timóteo 4,13, né, no grego, ó. Acabei de ler ali, nós temos a palavra Bíblia em membrana, né? Já leu em 2 Timóteo 4,13 aqui também, na nova versão internacional, ó. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troades, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então, a versão internacional, ela traduziu do texto grego. Eu não estou dizendo, gente, que a versão internacional, ela está certa na tradução completa, tá? Ela também vai ter as suas divergências quando chegar em algumas temáticas. Esse é o problema das traduções em português. Quando chega em certo tipo de temática, ela forçosamente não traduz fidedignamente o texto. Por quê? Por causa daquilo que já está pré-estabelecido como doutrina religiosa. Infelizmente é verdade, é um fato, tá, gente? Então por isso que às vezes você tem que ter várias traduções, né? Você tem que ter Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida fiel, século XXI,
O quanto de tradução você puder ter para comparar o texto grego com a tradução, você vai encontrar, você terá uma possibilidade de encontrar o texto mais próximo do original, ou da escrita original, tá? No caso aqui, como texto de composição, mas não é o texto de escrita, é o de composição do Novo Testamento, é o grego. Mas aí é necessário, como eu já disse em outros vídeos, aprender o aramaico e o hebraico. Então, quando você pegar textos que vai falar do contexto religioso, por exemplo, Lucas capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, vai ser dado a ele o livro do profeta Isaías e vai estar escrito que ele achou o livro em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aquele texto, ele não está no grego, aquele texto está no hebraico. Tá? Jesus não leu aquele texto no grego, ele leu aquele texto no hebraico, mas o português traduziu do texto grego. Aí você tem que saber qual texto grego que está mais próximo daquilo que é o contexto utilizado no texto, que é o hebraico. Por isso você tem vários códigos, você tem o Leningrado, você tem o Chintoniano, você tem o Vaticanos, você tem o Código Beza, você tem o Bizantino, você tem vários códices gregos para fazer comparação com aquilo que é cultural e próximo do hebraico. Você tem códices também no hebraico, mas você tem também o livro no aramaico. Então você vai ter esses materiais na sua mão, entender isso e procurar onde que está próximo ao contexto cultural. Então, se eu for ler o livro do profeta, a Bessorá de Lucas, nessa passagem do capítulo 4, se eu ler no texto grego, eu vou encontrar uma informação, sim, do profeta Isaías, mas para eu entender o que está no texto ali, saber o que está no texto, eu vou ter que ler no hebraico ou no aramaico, porque o contexto ali dentro da sinagoga não é o contexto helenístico, contexto grego, é o contexto judaico-religioso. Então eu tenho que entender isso. Então quando Yeshua usa as parábolas, você precisa entender o contexto geográfico, onde que ele está, qual região. Ele está numa região que se mexe com agricultura, com pesca, com pecuária. Então tudo que Yeshua vai utilizar, ele vai utilizar dentro de um contexto religioso, contexto político e contexto geográfico, gente. É assim que você faz a leitura de um texto. Entender o texto requer muito mais do que apenas ler e conjecturar. Então é isso. Então aqui a gente está vendo aqui que falando aqui do termo Bíblia, né? De onde surgiu a palavra. Aí quando você escuta a palavra Bíblia dentro do contexto, quem não tem um entendimento, Bíblia, aí a pessoa já pensa num texto bíblico, um texto sagrado. Mas, por exemplo, você pode ter, vamos supor, você entra numa biblioteca da escola, você está estudando, aí o professor vai lá na biblioteca e traz um livro para mim, lá da área vamos dizer, da filosofia. Você vai lá, o bibliotecário da escola, ele vai na prateleira que está separada ali, todo o compêndio de filosofia, aquela prateleira em que está o compêndio da filosofia é uma Bíblia. Que é isso, pastor? É isso, gente. O termo Bíblia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, assim, especificamente. Porque Bíblia significa conjunto de livros. Aí você vai identificar quando você coloca um outro adjetivo, que é Bíblia Sagrada. É por isso que nós usamos o termo Bíblia Sagrada ou Palavra de Deus. Quando você diz Bíblia Sagrada, aí eu já entendo que eu estou falando da Palavra de Deus. Mas se eu estou dentro de uma biblioteca e chegar lá, eu quero a parte da Bíblia filosófica. O cara vai te indicar a prateleira que tem materiais de filosofia. Entendeu? É isso, gente. Tá vendo? Você tem que entender, não pode ficar preso. Então você tem que ter essas informações para distinguir, pastor. Mas não tem importância, sabe? Não tem para você que não tá nem aí, né? Mas quando a pessoa quer entender melhor, é fácil, necessário. Os estudiosos da Bíblia Sagrada
ter essas informações, tá? O termo vem dentro da escritura e a pessoa não sabe, né? Por quê? Porque o português não traduziu fidedignamente, infelizmente, tá? Aquilo que eu falei, várias traduções, tirado de vários códigos, você faz comparação e pega o texto de composição da cultura, da língua da época e pronto. Aí você resolve você consegue amenizar, não é resolver, é amenizar esta problemática. Então nós temos aqui, ó, a palavra grega biblos refere-se à folha de papiro preparada para escrita. Então, tá vendo? Um bloco, uma folha. Então, biblia é conjunto de livros, tá no plural. Biblo já é uma folha usada para escrita. Aí você tem isso em Marcos 12, 26. Aí nós temos aqui no texto grego, ó. Perideton, Neicron, Orroti, Ageipontai, Hulk, não é o Hulk jogador do Galo, não, viu, gente? O time que ferrava, devia ter perdido, ganhou. Hulk, Anegeote, Ente, Biblo, ó, Moceos, Epites, Batou, Rus, Epitem, Altu, Roteos, Legon, Ego, Roteos, Abraão, Cai, Roteos, Isaac, Cai, Roteos, Jacob. Então, tá vendo? Aqui tá no grego, você tem aqui, coloquei em amarelo, ó, Biblo, tá vendo? No grego. Aí, como é que tá traduzido aqui na versão internacional? Ó, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Tá vendo? Então, texto aqui, ó, tá vendo aqui que o grego, ó, Jacob, por que foi Jacó? Olha aqui, Isaac, o grego aqui, ó, traduziu, pegou a palavra do original do hebraico, ó, Abraão. Aí aqui o texto português, Abraão, Isaac, Jacó. Por que o texto grego está usando a tradução dos nomes, que é o contexto judaico? Abraham, Isaac, Jacob. Mas aí traduzido para o português, Abraão, Isaac e Jacó. Tá errado? Não tá errado. É o que o português deu para entender do nome. Mas por que não pôs logo Abraão, Isaac e Jacó? Para colocar dentro da nossa cultura. Entendeu? Nada mais, nada menos. Seja fato. Ó, um rolo do tamanho pequeno era chamado biblion. Ó, biblion. E vários destes era uma bíblia. Aí, ó. Lucas 4, 17. Cai epedotem ao tu biblion. E saiu tu, profetu cai, anatissas tu biblion, eurenton, topon, ru, ou em. Aqui eu não sei, eu esqueci de colocar a grafia aqui, se tinha o acento aqui ou não, então vou falar em, tá? Gregamenon, aí ó, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, Lucas 4,17, tá vendo? Aquilo que eu falei, tá vendo? Então nesse texto aqui, ó, ele tinha que usar o quê? A compostura do livro, do que o livro traz. Então ele colocou, ó, profeta, olha aqui, ó, o livro Esaiús, não parece que é Esaú, mas é Yeshayahu, que é o livro do profeta Isaías. Então, portanto, Bíblia significa literalmente coleção de livros pequenos. Com o desaparecimento dos rolos, a palavra biblos passou a significar livros. Daí surgiram biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc.
Então as palavras que contêm o termo biblio vão ser derivadas deste termo grego, tá? Nomes canônicos escritos Mateus 21, 42, Sagradas Escrituras, Romanos 1, 2, Livro do Senhor, Isaías 34, 16, Palavra de Deus, Marcos 7, 13, Hebreus 4, 12, os oráculos de Deus, Romanos 3, 2. É a mesma coisa, tá, gente? Estamos falando do mesmo livro. Construção. Então, a construção, 40 autores, 1.600 anos, 3 línguas, hebraico, aramaico, grego, nos 3 continentes, Europa, Ásia e África. Então, você tem aqui, ó, a composição dos textos, dos continentes, né, na Europa, na Ásia e na África. Todas essas línguas vão estar aqui dentro desses contextos, tá? Formato dos livros antigos, pedra, peça de cerâmica, rolos feitos de papiro, código, isso aqui a gente já fez essa informação. Então nós temos aqui, ó as línguas da Bíblia, as mudanças culturais dos povos bíblicos produziu escritos originais em diferentes línguas dominantes na época. Aí, aquilo que eu falei, ó, presta atenção, que é hebraico, ó, com 22 consoantes, adotou o alfabeto aramaico sem vogais. O Antigo Testamento foi escrito maioritariamente nesta língua, que deixou de ser falada no século V a.C. e foi restaurada no século XX com a língua oficial de Israel. Tá vendo? O hebraico, porque o hebraico, quando o povo entra no cativeiro babilônico, eles falam hebraico. Só que quando vai passando-se o tempo, eles estão ali, né? 70 anos, então vai começando aquela aculturação. Então, se você ler o livro do Flávio José, a história dos hebreus, nesse contexto, você vai entender isso lá. Ele vai trazer esse contexto histórico, explicar como aconteceu, o que foi preservado, o que não foi, tá? É uma escrita consonantal, então tá aqui, ó, era um texto hebraico, é escrito assim, tá, gente? Ó, pra você ver, não tem capítulo, não tem versículo, tá? É uma língua consonantal. Você pode ver que aqui não tem os sinais maçoréticos, porque os sinais maçoréticos vão surgir se não me falha a memória, no 4º século, aí vai surgir os maçoréticos. É uma classe sacerdotal que aí depois da destruição do templo, eles vão ver que a pronúncia escrita pode se perder, a língua se tornar uma língua morta. O que eles fizeram? Eles então vão criar alguns sinais, conhecidos como sinais diacríticos ou necudotes, que vão servir de orientação para que os leitores do texto hebraico possam situar-se e assim preservar tanto a escrita quanto a pronúncia da escrita, da palavra em si ou da língua em si, tá? Aramaico. No século V tornou-se a língua internacional do período oriental, do Próximo Oriente, por causa do Império Persa. Foi a língua popular no tempo de Jesus e ainda hoje é falada na região de Malula, na Síria. Tá vendo? Então, ó, até hoje, tá? No período de Jesus era essa língua que Jesus falava com seus discípulos. E aqui era a língua que foi preservada no templo e na sinagoga. Aqui é a língua do povo comum. E aqui é a língua universal da época, o texto grego aqui, ó, tá vendo? Só pra você ver aqui como é que era o aramaico antigo. Então ela tem duas grafias, você tem o aramaico ocidental e oriental. Você tem o aramaico galileu que Jesus falava, com a escrita que a gente tem hoje, tá? Com a expansão do Império de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? E do Império Romano no Oriente, o grego foi a principal língua de comunicação. A versão popular chamada Koiné foi usada no Novo Testamento, muitas vezes traduzindo mecanicamente construções aramaicas, tá vendo? Então isso é histórico. Isso aqui não foi eu que escrevi isso aqui. Isso aqui é fato histórico. Isso aqui eu tirei de materiais, de pesquisa, de livros, para fazer esse trabalho aqui, para aplicar minha aula de bibliologia no meu curso, tá? Que eu presto o curso para quem quiser fazer o curso de bacharel livre, médio livre ou básico livre de teologia, vamos dizer assim, tá? Aí você vai estudar isso aqui comigo. Então aqui a composição, a gente está vendo a informação aqui, então aqui era o texto usado por Jesus e seus discípulos, tá? Então aqui porque era a língua oficial,
Mas nós vimos o que muitas vezes traduzido mecanicamente, construções aramaicas. É aquilo que eu falei num certo vídeo aí, né? Talita Cume, Efatá, Bartimeu, Barrabás, né? E outras palavras mais. São palavras gregas, tá? Por exemplo, Maranata. Maranata, tem gente que acha que Maranata, ora vem, Senhor, não é hebraico, não é hebraico. Não é Maranata, é Man-Ara-Atá. Venha agora, salve agora. Man-Arata-Atá. É uma palavra aramaica. Tá? Então é isso, são 66 livros, 39 da primeira aliança, 27 da nova aliança. Demoraram cerca de aproximadamente 1.600 anos para escrever 66 livros, 1491 a.C., quando Moisés teve a visão do passado, começou a escrever o Pentateuco no meio dos trovões do Monte Sinai, Êxodo 20, 18, até 97 depois de Cristo, quando o apóstolo João teve a visão do futuro. Ele mesmo, um filho do trovão, escreveu seu evangelho na Ásia Menor. São 24 livros do cânon judaico, né, da nova da primeira aliança, equivalente aos nossos 39 livros, o mesmo que hoje é chamado de texto massorético de Ben-Haim, né, e que depois da invenção da imprensa foi impresso por Daniel Bumberg, um abastado cristão veneziano originário da Antuérpia, em 1524 a 1525. A edição da segunda publicação ficou a cargo de Jacob Ben-Haim. 27 livros do cano. Deixa eu voltar aqui. Peraí, pulei aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou começar a dar aqui as informações dos códigos, tá? Anterior. Demorando demais. Então aqui, ó, os 27 livros do cânon do Novo Testamento, os mesmos que depois da invenção da imprensa foram impressos, terminando por serem conhecidos como o nome de TR, ou seja, texto receptus, no literal texto recebido. Aí o texto receptus, do latim texto ergon habs, nupsabs amibus receptum, que significa texto ora recebido por todos. Foi a frase escrita no prefácio da edição de 1633 do Novo Testamento grego dos irmãos Elsevier, impressores holandeses de origem judaica. São os 27 livros do Novo Testamento, foram recebidos pela igreja do século I das mãos dos homens inspirados por Deus para escrevê-lo, e também recebido pela reforma das mãos das pequeninas igrejas fiéis, perseguidas por Roma e da igreja grega ortodoxa. Isso aqui tudo, gente, a reforma tem uma outra história, tá? Reforma, você tem que ler a reforma direito. Então o texto recebido foi o texto usado pela... já li isso aqui. Já li. Então, o nome Massoreta, que é o texto, vai ser o que eu falei aqui sobre os necudotes, né? As vogais que vão ser elaboradas pelos Massoretas, que é o texto consonantal. Então, para não se perder nem a escrita nem a pronúncia, o que eles fizeram? Criaram um sistema de vocalização conhecida como necudotes. Eles vão criar alguns pontinhos que vai dar indício de vogais para você saber ler o texto. E é fácil, tá? Não é difícil. O nome Massoreta se refere aos rabinos judeus surgidos aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, que conservavam e transmitiam o texto bíblico. Eles substituíram os escribas, faziam anotações às margens do texto, chamadas massora ou massorapava, tá? Ou seja, eram comentários, tá? Texto recebido, gente, texto reescritos, ele tem isso também. Por isso que você tem várias traduções, porque quando você vai pegar um códice para escrever um texto, o códice ele vem com anotações dos escribas. Por exemplo, o texto reescrito. O que é um texto reescrito? Como eu expliquei que o material era caro, principalmente o papiro, então quando um escriba ele escrevia,
Como é que o escriba judeu faz, e o rabino judeu faz para escrever um texto hebraico e corrigir ele? Ele escreve o texto todinho, aí depois eu te disse que não tinha, era tudo consonantal. O que ele faz? Ele contava cada consoante do texto que ele escreveu, o texto original de onde ele tirou escrito, e aí ele ia para a cópia dele e contava. Se desse uma consoante a menos ou a mais, o que ele fazia? Ou ele apagava aquela linha do texto, ou ele guardava aquilo e escrevia tudo de novo. Então, aqueles que apagavam, o que eles faziam? Eles pegavam pegava aquele material, guardava e começava a escrever de novo. Aí vinha um outro rabino, um outro escriba, fazer a cópia do mesmo texto. Aí, como ele não tinha material, ele usava o material que estava guardado. O que ele fazia? Quando ele via que ali foi algo apagado, ele via que ali tinha um sombreamento de algo escrito, aí ele fazia escrito. E quando chegava nessa parte, ele pegava aquilo que foi apagado, que está sombreado ali, porque não era fácil apagar, ele escrevia a margem do texto, do lado, que é conhecido como maçora. Tá? Aí ele escrevia do lado e continuava a escrever. Aí vinha outro rabino, outro escriba, fazer uma cópia desse texto que foi escrito, que esse escriba anterior usou. Aí quando ele chegava nessa estrutura, neste texto, ele via que do lado tinha algo escrito. O que é que ele fazia? Bom, isso aqui está fora do texto. E ele não sabendo porque ele pegava aquilo que estava fora do texto e voltava para dentro do texto que ele estava escrevendo. Por isso que é conhecido como texto rescripto. Ou seja, era uma cópia de um texto que foi colocado à margem do texto e foi inserida no texto. Só que ele não sabe o que estava escrito. O que ele faz? Ele reescreve aquela anotação. Então ele vai dar uma nota de rodapé. Isso é conhecido como nota de rodapé. A gente conhece como maçora ou maçora pava. Tá? Aí, ó. Eles incorporavam sinais vocálicos ao texto hebraico que não possuíam vogais, entre o 5º e 6º século. Os maçoretas eram estudiosos que guardavam a tradição oral, a maçora, e que acentuaram a vocalização do texto hebraico consonantal recebido dos soferim, dos escribas. Os maçoretas criaram um sistema de vocalização entre 500 depois de Cristo a 900 depois de Cristo, onde cuidadosamente foram acentuados e colocados os maçoras marginais, que é o que eu expliquei. Então aqui você tem aqui um rabino fazendo a cópia de um texto em um pergaminho, tá? Isso aqui é um pergaminho, tá vendo que é o rolo? Acentuaram a vocalização do texto hebraico consonantal. Então como assim? Vou mostrar aqui agora, tá vendo? Então era assim, ó. Então era escrito assim, ó, não tem nada, como é que você vai saber o que é o que aqui? Bom, para eles que são natos da língua, eles sabem. Então quando você vai aprender o hebraico, isso aqui vai ser te mostrado. Claro que para a gente que não é de lá, a gente precisa se situar. E o que os maçoretas fizeram para não perder essa escrita aqui? E não perder também a pronúncia, eles criaram sinais. Aí nós vamos ver o que eles vão fazer aqui, ó. Então aqui você tem, ó. Eu vou voltar aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, ó. Então você tem aqui, ó. O Beit. Aí no caso não tem aqui o Dagesh no meio, então é Veit. O Veit, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yud e o Tav. O Veit, o Resh, o Aleph. O Aleph. O Aleph, o Lamed, o Re, o Yud e o Mem, que é o M, né? Que é sufito, o mesmo sufito. O Aleph, o Tav, o Re, o Shin, o Men, o Yud e o Mem. Aqui é o Men escrito, quando ele está no meio é assim, no final ele é assim, tá? Se você quiser aprender o hebraico comigo, depois você entra em contato comigo aí que eu vou te ensinar o hebraico. O Vav, o Aleph, o Tav, o Re, o Aleph, o Resh e o Sad. Então o que está escrito aqui? Você olha assim, eu não sei, aí lê daqui para cá, da direita para a esquerda. Ó. Então você tem aqui, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Então para mim que já tenho contato, eu consigo mais ou menos identificar, assimilar a palavra. Eu vou procurando a raiz da palavra, que aqui é Rosh, Rosh que é cabeça, aí você tem aquilo que vai
levar ela para o construto, tá? E assim sucessivamente. Então tem toda uma dinâmica para entender. Aí o que os maçoretas pensaram? Bom, para que isso aqui não se perca a pronúncia, a gente cria os sinais de acrítico, que vai ser os pontinhos que vão aparecer na escrita abaixo. Aí eles criaram isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um dagueche, isso aqui é um chevá, tem som de E. Quando tem um dagueche tem som de E. Quando não tem, isso aqui tem som de E. Isso aqui tem som de I, esse pontinho aqui embaixo, junto com o Yud tem som de I. Esse aqui é um câmades, o câmades tem som de O ou de A, depende se tem uma consoante depois ou não. Isso aqui tem som de E, isso aqui tem som de I, isso aqui é um sinal diacrítico indicando que tem uma vírgula, indicando que tem uma vírgula aqui. Isso aqui tem som de E, aqui tem som de A, que é o patá, o câmades, patá, o hirik. Aqui o vav juntamente com o dagueche. Então, e assim sucessivamente. Aí você tem o que? Aí esses sinaizinhos aqui, ó, ajudaram a manter a pronúncia. Vocês têm Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamai, Et Haaretz. Então, quando você for aprender o hebraico, primeiro você vai aprender assim, as consoantes sem nada, e depois a gente coloca as nekudut, aí você aprende a ler o texto hebraico. Fácil demais, não tem mistério nenhum. A ordem dos escribas que iniciou-se com Esdras, olha, a ordem dos escribas que iniciou-se com Esdras e se estendeu até 200 depois de Cristo, cuja função era preservar puro o texto bíblico. Aí colocou o Antigo Testamento, no caso eu considero como primeira aliança, tá? Então começou com Esdras isso aí, tá? Não os necudotos, mas escrever o texto, ou seja, trazer da tradição oral e colocar no texto. Só que acontece, muitas partes da tradição oral vão continuar. Então, no período que Yeshua se manifesta, que Jesus nasce, existe uma gama de tradições mantidas pelos anciãos, que quando já vocês invalidam o mandamento pela vossa tradição, porque os anciãos vão acrescentar as tradições orais de explicar o texto, e Yeshua vai vir corrigir esse acréscimo deles. Nada mais, nada, não vai vir anular nada, ele vai vir corrigir. Ele não vem anular nada, ele vem corrigir, tá? O próprio texto grego vai colocar assim, só que o português vai e traduz de uma outra forma e se entende de outra forma, para sustentar uma doutrina. Então, o cânon do Antigo Testamento hebraico que possuímos hoje não difere no conteúdo do cânon massorético, mas a divisão e ordem dos livros são diferentes. Aí que vai ser as divisões, então você vai ter os soferins, que são os escribas, os massoretas e a reforma. Então aqui vai ser consonantal, aqui o texto massorético, ao século V a.C., os massoretas 500 a 90 a 950 depois de Cristo, e a reforma em 1519 depois de Cristo, vai ser a primeira tradução para o alemão do texto que o Martinho Lutero fará. Então você tem um escriba, você tem aqui um massoreta, já um rabino massoreta, e você tem aqui o reformador. Então você tem aqui o material, aqui o material, e aqui já na época já existia a imprensa, então está aqui. Então aqui divisão. Então isso aqui são divisões, né, como é feita a divisão. Isso aqui é só para apresentar. Então a Bíblia judaica é o Tanar. Não é Antigo Testamento, é Tanar. Então ela é dividida assim, ó. Tanar. Tanar é um acrônimo, ou acróstico, como queira. Aqui está escrito aqui, ó. Tanar. Tanar. Esse aqui tinha que estar aqui, viu, gente? Porque na formatação aqui não aceitou pôr o RAF aqui no final, mas é Tanar. Lê pra cá, aqui, ó. Tanar, mas lê pra cá, tá? Ficou ao contrário aqui porque não aceita. O que é o Tanar? É o que nós chamamos de Torá, que na verdade é lei, não é lei, é ensino, instrução. Torá. Compreende-se em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Profetas neviins, são 8 neviins. Josué, Juízes, 1 Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os 12 profetas, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que está faltando aqui nos profetas? Aí que a teologia nossa fez? Dividiu entre profetas maiores e menores. Aí coloca um livro que não é profético. Por quê? Porque ele é um livro que na composição dele ele foi escrito num período de um pensamento
apocalíptico. Qual é o livro do profeta Daniel? Daniel não é compreendido pela tradição judaica, pela composição da Bíblia judaica, como um profeta, mas como um livro de, como um Ketuvim, um escritos, Ketuvim são 11, ó, Ketuvim, Salmo, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. E diz: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 49. E Jesus está apresentando de como era dividido isso aqui, ó. Como era isso aqui, ó. Torá, profetas e escritos. Lei de Moisés, os profetas e salmos. Era a divisão do cânon hebraico, era essa aqui, tá? Então, quando você compra uma Bíblia hebraica, ela vai estar com essa divisão aqui, ó. A ordem é essa aqui, tá? De Gênesis a Malaquias. Mesma coisa aqui, Torá, mesma coisa. Organização da Bíblia. Pentateuco, vai dar a mesma coisa aqui. Como manusear. Então, nós vamos ficar, porque manusear a Bíblia agora você já sabe, né? Como ler, consultar a sua Bíblia. E por aí vai, né? Então, olha, tá vendo? Isso aqui não tem grande informação aqui. Então, inspiração, a gente termina por aqui. Então é isso, gente. Então, espero que você tenha entendido, tá? Tenha entendido. Que você possa comentar, compartilhar. Faça o seu comentário, compartilhe, dê a sua informação, dê o seu parecer, que isso vai ajudar a gente a nos situarmos aí na Bíblia Sagrada, ok? Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach.